Há quem diga que a aflição reside em todos da mesma maneira. Contudo, Jung perspicazmente observou que, embora o sofrimento possa cruzar qualquer existência, seja ela abastada ou humilde, jovem ou idosa, o fardo da dor se altera conforme o peso invisível que cada um carrega. Não se equipara o pranto causado pela fome ao choro diante da fartura. Não se compara o desespero de enfrentar a doença com recursos ilimitados à angústia de encarar o mal, sem sequer a certeza de assistência. Não se trava a mesma batalha contra a melancolia, quando a mente pode se permitir o luto e quando, antes de tudo, a sobrevivência clama por prioridade. A dor existe para todos, mas para aqueles que lutam para viver ela porta um ônus adicional: a premência, a fome, o abandono. Jung compreendia que a psique humana só encontra espaço para a cura emocional quando as necessidades basilares encontram um mínimo de segurança. Enquanto pairar o temor pelo próximo alimento, enquanto a apreensão sobre o teto ameaçar ruir, a alma não desfruta da mesma liberdade para respirar. O sofrimento transmuta-se em sobrevivência, a tristeza em luta, e é nesse limiar que o peso da dor se modifica. Muitos discorrem sobre a tristeza como se fosse um terreno neutro, mas não o é. Sofrer cercado de amparo difere radicalmente de sofrer sem a certeza de despertar para mais um dia de luta pela própria vida. Hoje adentraremos essa verdade silenciosa que poucos ousam encarar, mergulhando no território olvidado daqueles para quem a dor se dobra, a dor da alma e a dor do corpo, a dor dos sonhos e a dor do estômago vazio. Pois entender que a dor não se manifesta igualmente em todos não é dividir, mas finalmente enxergar. E somente a visão autêntica pode iniciar a cura, não apenas individual, mas do mundo em que habitamos. A dor se mensura, antes de tudo, pela liberdade de senti-la. Quem se debate pela subsistência não pode simplesmente render-se à tristeza. Quem persegue o essencial não possui o privilégio de pausar a vida para cuidar da própria alma. Jung discernia que a psique humana necessita de um alicerce mínimo para confrontar o sofrimento de maneira consciente. Sem essa estrutura, a dor se converte em desespero cru, em instinto de sobrevivência, em um silêncio opressor demais para ser traduzido em palavras. Quando a existência exige que cada instante seja dedicado à batalha pelo básico, a mente não elabora a tristeza, ela a suporta, a engole, endurece para não sucumbir. E isso altera tudo. Enquanto alguns descrevem a tristeza como um inverno passageiro, outros enfrentam uma tormenta diária implacável. Enquanto alguns podem buscar auxílio, outros lutam para sequer serem notados. Enquanto uns podem meditar, respirar, curar-se, outros precisam anestesiar-se para suportar mais um dia. Essa disparidade invisível erige dois mundos. Em um, a dor é intensa, mas há espaço para o amparo. No outro, a dor é apenas mais uma camada em um corpo que já carrega o peso do abandono. A depressão, quando atinge quem já luta para sobreviver, não é apenas uma sombra interior, mas uma sentença invisível que se soma à batalha externa. Jung sabia que a verdadeira cura exige a consideração do solo em que a dor germinou. Não se cura uma alma ignorando o corpo que a sustenta. Não se cura uma mente ignorando a fome, a insegurança, o medo que a atravessam cotidianamente. Falar de sofrimento humano como se fosse neutro é, em si, invisibilizar quem luta para viver. É asseverar que sua batalha se equipara à de quem já venceu antes mesmo de começar. Hoje prosseguimos nossa imersão nesse território negligenciado, pois somente ao reconhecermos a brutal diferença entre sobreviver e viver, entre suportar e elaborar, poderemos discorrer com veracidade sobre o peso real da dor humana e, talvez, pela primeira vez, honrar o silêncio heróico daqueles que carregam não apenas suas feridas, mas o fardo integral de uma vida que jamais concedeu espaço para sua cicatrização. A mente que opera em estado de sobrevivência não se desenvolve. Da mesma forma que aquela que pode almejar, Jung compreendia que a psique humana necessita de espaço para se expandir, de segurança para ousar crescer, de tempo para questionar, refletir, transformar. Contudo,
Quando a vida se configura como um campo de batalha diário, a mente se organiza para resistir, não para florescer. A luta constante pela subsistência molda a consciência de maneiras invisíveis e profundas, desenvolvendo hipervigilância ao perigo, instalando um sistema de alarme interno incessante, transformando a urgência em programação automática, priorizando a ação sobre a contemplação, a reação sobre a reflexão. E em meio a esse funcionamento visceral, onde cada dia representa uma vitória silenciosa contra o abandono, a dor emocional não encontra espaço para ser processada, sendo armazenada, reprimida, encapsulada em recônditos da alma inacessíveis à própria consciência. Eis a razão pela qual muitos, ao emergirem da pobreza, ainda carregam feridas invisíveis que a ascensão social não cicatriza. O corpo pode estar em segurança, mas a mente permanece em guerra. Essa é a cicatriz que poucos reconhecem. A alma, que lutou para sobreviver por anos, não consegue simplesmente desligar o modo de alerta. Não consegue, de um dia para o outro, confiar no amanhã, relaxar plenamente, amar totalmente, sonhar totalmente. Jung asseverava que a psique sob ameaça constante desenvolve uma couraça invisível, uma armadura forjada na sobrevivência, e o preço dessa armadura é elevado. Ela protege, mas também isola, mantém vivo, mas também impede de viver plenamente. Por isso é tão cruel comparar dores como se tivessem o mesmo peso, pois a dor de quem luta pela sobrevivência não é meramente emocional, é estrutural, uma arquitetura interna de emergência, uma construção silenciosa que molda o olhar, os sentimentos, as expectativas, tudo. Hoje prosseguimos desenterrando essas camadas profundas, pois somente compreendendo o que a sobrevivência exige da alma, poderemos discorrer com veracidade sobre a real diferença entre sofrer em segurança e sofrer em abandono, e talvez, pela primeira vez, honrar não apenas a dor, mas a força silenciosa de quem, mesmo sem espaço para sonhar, ainda insiste em viver. A alma que jamais pôde repousar, que nunca pôde sonhar livremente. Jung sabia que o descanso não é um luxo, mas uma necessidade espiritual. É no repouso que a alma se reorganiza, é na pausa que a psique se cura. Mas quem luta para sobreviver, aprende cedo que descansar é um risco, é baixar a guarda em um mundo que nunca se mostrou seguro, é confiar no tempo quando o tempo sempre cobrou mais do que concedeu. E assim, sem espaço para um repouso verdadeiro, a alma se exaure de uma maneira que o corpo não revela. Uma exaustão que transcende o cansaço físico, um esgotamento existencial. A mente prossegue funcionando. O corpo continua se movendo, mas interiormente a alma sangra em silêncio. É essa alma ferida que tenta a cada dia, não apenas sobreviver, mas encontrar sentido em uma vida que nunca lhe concedeu tempo para indagar o porquê. Essa alma exausta que frequentemente é julgada como preguiçosa, desmotivada, resistente à mudança, quando, na verdade, é apenas uma alma que nunca pôde depor as armas. Quem nunca precisou lutar para garantir o básico não compreende o peso dessa fadiga ancestral. Não entende como a tristeza nesse contexto não é uma fase, mas um território, um modo de existência moldado pela repetição diária do esforço, sem garantias. Jung discernia que, sem descanso, não há espaço para a individuação autêntica, pois esta exige escuta interna, e quem luta para sobreviver só pode ouvir o clamor da próxima necessidade. Essa disparidade altera tudo. Enquanto alguns enfrentam a tristeza como uma travessia interior, outros a enfrentam como um peso adicional amarrado aos tornozelos em pleno campo de batalha. Eis a razão pela qual não se podem comparar dores apenas pelo que se sente, mas é preciso comparar o solo em que a dor se instala, o peso invisível que a dor carrega. Hoje, seguimos iluminando essas verdades ocultas, pois apenas quem compreende que a alma exausta necessita primeiramente de descanso, e não apenas de palavras de incentivo, é capaz de olhar com compaixão genuína para o sofrimento que subsiste no silêncio, e talvez pela primeira vez, reconhecer a coragem silenciosa de quem, mesmo sem descanso, sem tempo, sem esperança clara,
continua, a cada dia, escolhendo viver. Existe uma força que raramente é celebrada, a força de quem resiste em silêncio. Jung sabia que as maiores potências da alma não emergem da glória, mas da necessidade visceral de prosseguir, mesmo quando tudo parece impulsionar para o fim. Quem luta para sobreviver desenvolve uma força singular, distinta daquela que busca reconhecimento ou se orgulha em discursos. É uma força silenciosa, construída a cada vez que alguém se levanta sem a certeza do alimento, renovada a cada manhã, mesmo carregando o peso invisível do medo, da vergonha, da exclusão. Essa força permanece invisível porque o mundo não a reconhece, mas é ela que sustenta grande parte da humanidade. A força das mães que criam filhos sem amparo, dos trabalhadores que suportam humilhações para não perder o sustento, de quem adia sonhos para garantir o presente de quem ama. Enquanto alguns podem discorrer sobre a tristeza em livros e terapias, outros apenas podem reter sua própria aflição e seguir adiante, e ainda assim vivem, sorriem, amam. Essa é a força que Jung sabia que não pode ser ensinada, apenas forjada na fornalha da necessidade real. Por isso, frequentemente, as almas que mais sofreram são também as mais sábias, pois carregam uma experiência de mundo que transcende o aprendizado formal, uma sabedoria que emana do contato direto e cru com a realidade. Contudo, essa sabedoria também tem seu preço, pois carregar o mundo sem queixas exige não apenas vigor físico, mas uma resiliência emocional que se consome interiormente se não for reconhecida. Hoje, seguimos iluminando essa força invisível, não para romantizar o sofrimento, mas para honrar aqueles que, mesmo sem espaço para suas próprias dores, continuam construindo futuros silenciosos para os outros, pois existe um heroísmo que jamais ascende ao pódio. Um heroísmo sem aplausos, sem troféus, sem manchetes. E é esse heroísmo, nascido no silêncio da necessidade, que sustenta o que ainda resta de humano no mundo. A verdadeira esperança não germina no conforto, mas no deserto. Jung compreendia que a luz mais autêntica da alma só emerge após a dissolução das ilusões, após a resistência deixar de ser um ato de orgulho e se tornar uma escolha silenciosa de existir. Quem sobreviveu à fome, ao medo, à humilhação, sabe que a esperança não é um otimismo barato, um pensamento positivo superficialmente aplicado à dor, mas uma força bruta, construída gota a gota na persistência de respirar, quando tudo ao redor clamava pela inutilidade. A esperança genuína difere. Ela não nega a realidade, não fecha os olhos à dor, não se ilude com promessas fáceis. Ela existe apesar de tudo, cresce nas fissuras da alma, floresce em meio ao abandono. E por nascer no deserto, essa esperança é mais resistente que qualquer teoria. Não depende de circunstâncias. Não desmorona diante da ausência de garantias. Ela é, em si mesma, uma escolha radical. Escolher acreditar que ainda há sentido, que ainda há beleza. Escolher, mesmo, sem provas que ainda vale a pena prosseguir. Jung sabia que as almas mais profundas não eram aquelas que jamais haviam sofrido, mas as que atravessaram o deserto sem permitir que a amargura destruísse sua capacidade de amar. Essa esperança é silenciosa, não se anuncia, não faz ruído. Manifesta-se em pequenos gestos, em um olhar ainda brilhante, em um sorriso que ainda acontece, em um ato de bondade que ainda brota em meio à dureza do dia. Hoje seguimos iluminando essa esperança verdadeira, pois ela não nasce do privilégio, mas da travessia. E apenas quem conheceu o peso real da vida é capaz de carregar essa luz com a serenidade de quem sabe que sobreviver já é, em si, um ato de amor. E que amar depois de tudo é o milagre mais silencioso e revolucionário que uma alma pode realizar. A dor que não aniquila ensina, mas não o que se aprende nos livros, e sim, o que se descobre sangrando em silêncio. Jung compreendia que as lições mais profundas da vida não são transmitidas por palavras, mas cravadas na alma pelo atrito entre o desejo de desistir e a escolha de continuar. Quem atravessou a dor real
aprendeu o que o conforto jamais ensina: que a felicidade não é um destino, mas um estado provisório a ser saboreado sem garantias. Que a força não é a ausência de medo, mas a decisão silenciosa de caminhar mesmo trêmulo. Que a esperança não é uma luz permanente, mas uma vela frágil a ser protegida do vento a cada dia. Quem enfrentou o peso da necessidade básica entende o valor das coisas simples de uma maneira que nenhuma teoria explica. Valoriza um olhar sincero, uma refeição compartilhada, uma cama quente em uma noite fria, um gesto pequeno que diz: você não está sozinho. Essa sabedoria invisível é o maior tesouro de quem sobreviveu, pois é uma sabedoria que não se desfaz com as tempestades, tendo sido construída dentro delas. Enquanto muitos discorrem sobre gratidão como uma técnica mental, quem lutou para viver sabe que a gratidão verdadeira não precisa ser forçada. Ela nasce espontânea no coração, que já conheceu a ausência. Enquanto muitos falam de felicidade como um direito, quem enfrentou o desespero sabe que a felicidade é um presente breve, precioso, fugaz. Jung sabia que é da ferida que se recusa a apodrecer que nasce a maior luz. E é por isso que as almas que sobreviveram às duras provas da vida carregam uma beleza diferente. Uma beleza que não clama, que não necessita de aplausos. Uma beleza que simplesmente é. Hoje, seguimos nos aproximando dessa revelação silenciosa, pois compreender o que a dor ensinou é reconhecer que o sofrimento não foi em vão, mas a forja onde a alma se tornou capaz não apenas de suportar a vida, mas de, apesar de tudo, ainda se abrir para o amor. No final não se trata de vencer, mas de permanecer. Jung sabia que a alma humana é moldada menos pelas conquistas e mais pela maneira como atravessa o invisível. E aqueles que sobreviveram ao peso da fome, da solidão, da ausência de garantias, carregam algo que o mundo moderno não sabe nomear: dignidade silenciosa. Não é orgulho, não é vaidade, não é ressentimento, mas a dignidade de quem sabe o que custou estar aqui, de quem carrega nas costas todas as batalhas que o mundo nunca viu, de quem, mesmo esmagado por dores que poucos seriam capazes de suportar, ainda escolhe sorrir, ainda escolhe amar, ainda escolhe confiar. Essa dignidade não necessita de troféus, de aplausos, de reconhecimento. Ela simplesmente existe, como uma luz discreta que ilumina o caminho daqueles que ainda caminham no escuro. É essa dignidade que torna as almas silenciosas mais poderosas que todas as vozes que clamam sem ter conhecido a dor real, que faz com que, mesmo sem grandes posses, mesmo sem grandes títulos, essas almas carreguem em si a nobreza mais rara. A nobreza de quem resistiu sem perder a humanidade. Hoje encerramos essa travessia com um reconhecimento silencioso. A dor nunca será igual para todos, porque o peso que cada alma carrega é moldado pela história que foi obrigada a viver, mas também porque a luz que nasce dessas almas, apesar de tudo, é uma das forças mais puras e verdadeiras que existem no mundo. Se você é um desses que carregou a vida inteira pesos que ninguém viu, se você sorriu mesmo com o coração ferido, se você amou mesmo depois de ter sido deixado para trás, saiba que sua existência é, em si, um milagre silencioso, e que, mesmo sem saber, você é a prova viva de que o espírito humano é mais forte que todas as ausências do mundo, não pela força bruta, mas pela delicadeza invencível de continuar amando mesmo assim. Esse é o verdadeiro triunfo, e ele pertence a você. Se esta reflexão sobre a disparidade do sofrimento e a força silenciosa da alma ressoou em você, e se deseja continuar explorando as profundezas da experiência humana, considere se inscrever no canal. Assim você acompanhará as próximas jornadas de descoberta interior. E se esta travessia de hoje tocou seu coração, deixe seu apreço. Sua interação ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também buscam compreender as nuances da nossa existência.